Olá, queridos, graça e paz da parte do nosso Senhor. Estamos aqui para mais um vídeo do nosso canal. Nós estamos nesses últimos tempos falando e tratando de uma teologia descomplicada, teologia básica, uma teologia com informações que aguçam os ouvintes, aguçam os alunos a pesquisar um pouco mais. Especificamente, nosso material de estudo para nosso curso teológico John Hus, que é um curso de teologia pautada na realidade da igreja local. Então, nós estamos falando um pouco acerca do panorama geral do Novo Testamento. Já demos aí uma introdução nos vídeos seguintes. Eu convido você a dar uma olhada nos vídeos e observar os nossos conteúdos. Nós também observamos um pouco nos últimos vídeos acerca da estrutura e da tradição pelos evangelhos sinóticos, especificamente. Os últimos vídeos nós tratamos sobre Mateus e Marcos e hoje nós vamos falar do Lucas, o médico amado. Lucas é doutor, convertido pelo apóstolo Paulo, toda a sua caminhada cristã foi construída na companhia de Paulo. Lucas também recebe de Jesus a dádiva de escrever um evangelho e está ali na galeria do evangelho sinótico. É mais uma perspectiva, é mais uma visão. É claro, e teologicamente nós todos concordamos, que o evangelho de Marcos é a primeira ali, ou uma das fontes críticas principais, tanto para Lucas quanto para Mateus. Contudo, Lucas tem algumas características, algumas coisas que lhe cabem, algumas coisas que lhe são peculiares. E eu volto a dizer, eu chego a ser taxativo no que eu vou dizer aqui, que mesmo que o evangelho, e a gente está falando de sinótipos, ou seja, de visões parecidas, nós não estamos falando de visões minimamente iguais. Cada evangelista tem uma perspectiva, uma missão, um propósito. É importante pensar que a organização e a estruturação dos evangelhos, ela tem um porquê, ela tem um propósito, ela tem uma causa. Então, ela é escrita e produzida com uma finalidade. Então, a gente não está falando de uma produção aleatória ou de uma repetição de fatos, a gente está falando de uma produção que tem um objetivo específico. Lucas escreve aos gregos, especificamente, tanto no primeiro tratado, que é o Evangelho, quanto no segundo, que é Atos dos Apóstolos, ele está escrevendo uma figura chamada Teófilo, que pode ser um amigo, alguém especificamente, um obreiro, um neófito, alguém novo na fé, ou pelo menos ele tenha usado esse nome simbólico para poder dialogar com a ideia dos gregos. A autoria de Lucas é visível e comprovada. Lucas é citado também por Paulo, quando na carta que Paulo escreve aos Colossenses. Lucas, no que tange às fontes e as fontes usadas por Lucas para a construção do seu material, a gente tem Marcos como uma fonte principal histórica de uma concordância linear dos teólogos. A gente tem a fonte que é uma fonte que é desconhecida e é chamada de fonte que a palavra é kileos, que significa fonte. Então não tem um nome específico. Mas aparece uma terceira fonte, que é denominada fonte L. E ela é L porque parece que em Lucas existem alguns textos que não se encontram em nenhum dos outros evangelhos, nem Marcos, por exemplo, o episódio narrado com detalhes históricos do nascimento de Jesus, a presença de Simeão, de Ana. Então alguns textos são muito específicos ali em Lucas, no que tange a sua autoria e a sua estrutura literária, com as fontes que Lucas vai utilizar para construir o seu texto. O Lucas está ali também naquela estrutura, e eu volto a dizer que data nesse período é complexo. Então Lucas está datado ali entre o meado do ano 60 depois de Cristo ao ano 62, e ele é construído naquele período, naquela estrutura. A data aproximada, a gente pode dizer assim, do Evangelho de Lucas tem essa estrutura e essa definição, né? Nós podemos dizer. Uma outra coisa importante é a gente entender qual é o propósito desse evangelho. Por que o evangelho é escrito? Primeiro,
O evangelho tem um sentido de dar certeza. Lucas tem uma característica dele, que é o cuidado com os detalhes, o cuidado com a historicidade dos fatos. Lucas, ele não simplesmente narra um fato, mas ele vai além do fato. E eu acredito que essa característica de Lucas é fruto da sua ciência e do seu caráter científico. Então ele acaba se preocupando com os detalhes, com uma construção mais organizada, harmoniosa, mais cheia de detalhes, mais cheia de percepções e fundamentos históricos. Então é importantíssimo olhar para isso. Então, primeira coisa é isso, a gente entender que Lucas tem o sentido de trazer a certeza, a firmeza, a compreensão, né? O propósito é justamente isso. O próprio Evangelho, no capítulo 1, verso 4, Lucas vai declarar o seguinte: para que conheças plenamente a verdade das coisas e que foste instruído. Ou seja, o intuito do Lucas é trazer certeza, convicção. Ele não está apenas querendo calcar a sua ciência ou a sua construção literária a partir da emoção, mas ele está construindo um saber do Evangelho a fim de que Teófilo tenha certeza, convicção, tenha o dispositivo racional para tratar acerca do que disse Jesus e todas as questões. Bem, uma outra realidade do propósito é que Lucas vai fazer um relato ordenado. Ele se ocupa disso. A ideia crítica de Lucas, a estrutura dele, ele vai trazer aquela característica de um cientista, né? Então ele se preocupa com o fato histórico, ele se preocupa com a origem de determinada história, ele dá uma profundidade para alguns personagens, ele abre algumas precedências, então ele vai ordenando de uma forma bem mais profunda o seu tratado. Uma outra característica importante é que Lucas está escrevendo num tempo em que a filosofia de Cristo, implantada pelo Evangelho, está altamente, totalmente se separando daquilo que poderíamos chamar de judaísmo. Há uma separação concreta, direta, daquele sistema antigo, arcaico, daquela percepção religiosa pautada na lei. Então, há uma separação direta nesse conceito, né? Uma coisa importante ainda, falando de Lucas, para a gente ressaltar, a gente pensa Lucas como característica, uma característica que é exclusiva dele. Lucas traz aquele conceito que é muito comum em um dos textos de Isaías, que é aquela ideia do Senhor que salva toda a terra. É um conceito messiânico que Isaías apresenta no seu livro. E em Lucas, Jesus ele tem essa característica de salvar todas as pessoas, de vir com esse propósito. Né? Eu vim buscar e salvar aqueles que haviam se perdido. Este também é filho de Abraão. São essa galera que está à margem, excluída, distante. Em Lucas, essa galera tem protagonismo no quesito salvação, na ideia de salvação, até porque ele está escrevendo aos gregos. Uma outra coisa que é importante, que Lucas trata ali com muita clareza, dentro dessas características que são distintas, são as relações sociais. As relações sociais também são muito, muito destacadas por Lucas na vida diária, na estrutura em que ele estabelece, na concepção que ele propõe. Essas relações são postas com clareza, com verdade, né? Uma outra coisa que Lucas enfatiza, e isso aqui é riquíssimo, gente, tanto a figura do pobre, do oprimido, que é algo que Lucas introduz no Evangelho, num Cristo libertador, numa ação direta naqueles que sofrem injustiça. Lucas também vai trazer um protagonismo para as mulheres. Ele vai apresentar Ana, ele vai dar ênfase na história da sacerdotisa Ana, Maria Madalena, a Isabel, a Maria, mãe de Jesus. Ou seja, essas mulheres elas vão ter um protagonismo formidável no Evangelho de Lucas. Isso é uma característica
inclusiva fora do comum que Lucas está trazendo, né? Principalmente para o seu tempo, para a sua realidade, demonstrando algo que era muito real na figura de Jesus de Nazaré em relação às classes marginalizadas. Jesus trata, ele dá protagonismo para as crianças, protagonismo para as viúvas, para os pobres, para os deficientes e para as mulheres, que eram classes que naquele tempo eram classes altamente excluídas. Então Jesus demonstra essa característica messiânica de resgate daqueles que estão à margem. E Lucas ressalta isso com muita clareza. Uma outra característica de Lucas que vai se completar na ação em Atos dos Apóstolos é o tamanho da influência do Espírito Santo. Quando você lê o Evangelho de Lucas, diferente de todos os outros evangelhos, o que você vê com toda e total clareza é o evangelista Lucas apontando o Espírito Santo, gerando Jesus lá em Maria, operando no deserto com Jesus de Nazaré, falando, agindo, operando milagre. Então a figura do Espírito Santo está muito ali, muito presente na construção literária de Lucas, na teologia lucana. E é uma característica impressionante em Lucas. Nós podemos dividir Lucas sobre... tem a narrativa do nascimento, né? A gente vai pensar no esboçozinho para Lucas. Tem a introdução ao próprio ministério de Jesus, logo após, e isso é uma realidade. A caminhada a Jerusalém tem pelo menos duas partes, você vai vendo isso crescer ali. E a gente tem tanto o ministério de Jesus em Jerusalém, quanto a paixão e também a ressurreição. São características, né? São a estrutura do esboço do Evangelho de Lucas. Quando a teologia de Lucas, para a gente concluir o nosso vídeo, ela propõe um Cristo, uma característica de homem perfeito, que propõe um caminho de inclusão daqueles que são excluídos, e isso é formidável nessa teologia lucana. Essa teologia lucana propõe um Cristo que se relaciona com os gentios. Você tem as inúmeras parábolas no Evangelho de Lucas, onde os samaritanos têm protagonismo, e o intuito, é claro, que Lucas está escrevendo aos gregos. Isso é uma característica formidável de Lucas. E a teologia dele vai se construir justamente a partir dessa característica real de um Cristo que salva todas as pessoas. Então, quando nós olhamos para essa circunstância, sobre essa percepção, o que a gente entende é que o médico Lucas constrói a sua teologia pautada na pessoa de Cristo, de um Cristo que inclui os excluídos, e que mais do que nunca, esse Cristo apresentado por Lucas vai dar protagonismo àqueles que vivem à margem da sociedade. Deus te abençoe, fique na paz, e ao ler Lucas, lembre da sua ênfase ao Espírito Santo, da sua ênfase aos excluídos e principalmente da sua visão messiânica de um Cristo que salva todas as pessoas. Deus te abençoe e fique na paz.